Ok, então, boa tarde a todos em primeiro lugar aí, né? É um prazer estar aqui conversando com todo mundo aí. Boa tarde. E essa é uma continuação, né, do programa de Natal, né, já com as palestras que foram dadas ontem, né, pelo Henrique, né, que foram os ensinamentos de Jesus, né, depois os encontros com Jesus também dado pelo Sabino e Suzano, que foram palestras que tiveram muita repercussão. Eu, infelizmente, não pude participar, vou ver a gravação agora, né? E, enfim, temos um programa todo depois a ser seguido aí, né? Que depois a Estela comenta também. Tem outras atrações aí ao longo da tarde aí, né? Vai ter os trabalhos, o trabalho com os apóstolos, né? Que a Dini vai dar. Depois também tem a Andréia Lilian com quiz. Depois a palestra de ressurreição e aparições do Magela. A Fé de Jesus, do Dalmolin, né? Depois um encerramento musical com Cláudio Rabelo. Já dei a programação para hoje a tarde toda aí. Tá bom. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre o Rodin de Alexandria, né? Que é esse filósofo grego, né? Que, de repente, se encantou com os ensinamentos de Jesus. Vou começar a partilhar a tela aqui. Que se encantou com os ensinamentos de Jesus, né? E foi um fiel seguidor, né? Foi alguém que inclusive quis fazer um documentário sobre a vida de Jesus, se é que se pode dizer isso naquela época, né? Mas realmente Jesus não está muito interessado em fazer esse tipo de divulgação, né? Não queria ser proclamado como Messias, né? Ele queria apenas que as pessoas seguissem ele nos ensinamentos, nos exemplos, né? E não numa divulgação, né? Numa mídia aí, o que seria a mídia daquele tempo. Você consegue me ver bem, ouvir também? Sim. Ok. Então, Ótimo. Ótimo. Então, esse é o documento... Oi? Esse é o documento 160, né? Rodin de Alexandria. Eu vou antes fazer só uma rápida abertura aqui, uma homenagem, uma citação só ao nosso Jesus de Nazaré, né? Que a gente está comemorando mais um aniversário dele, e que a gente possa seguir, né, na sua trilha, né, que ele fez em Urântia, e que ele nos inspire também, né, que ele nessa nossa caminhada aqui por esse planeta, né, e que a gente seja perfeito como Pai, e que a gente possa, né, e que o Pai também possa curar nossas dores, né, e que ilumine o nosso caminho nessa nossa jornada aí. Ok, então, era domingo, dia 18 de setembro, né, do ano aproximadamente 25 depois de Cristo, né? Nessa semana, Jesus havia desfrutado de um descanso semanal quase completo em Magadã, que era uma coisa difícil, ele ficar uma semana assim, descansando. Estava a caminho de Jerusalém. Exceto pelo fato de um filósofo grego chamado Rodin, né, que havia se tornado recentemente um discípulo, né, de Jesus, que queria conversar com o mestre sobre uma adequação de sua filosofia aos ensinamentos de Jesus. Assim, falando um pouquinho sobre Rodin e os filósofos naquele tempo, né? Que a filosofia nasceu lá com os egípcios, né? Mas os gregos que fizeram todo o trabalho de sistematização da arte do pensar, né? Sobre a existência humana, sobre a ética, a moral, o conhecimento, né? Então, eles estudavam astronomia, matemática, política, geografia, religiões, costumes, teologia. Era uma profissão muito importante, eles eram muito solicitados e muito ouvidos também. Então, continuando. E também queria fazer uma versão atualizada em primeira mão do Evangelho, né? Jesus, né, não queria isso, conforme eu comentei antes, mas ele amavelmente, na verdade, ouviu o que ele queria, né, e pediu para que Natanael e Tomé, que eram seus discípulos, né, ouvissem um filósofo, né, o que ele tinha a dizer. E assim Rodin realmente fez 10 discursos, né, para os dois e mais alguns crentes que estavam na volta ali, né,
que é o que a gente vai comentar agora. Falando sobre a civilização e a arte de viver. Quanto mais complexa a civilização se torna, mais difícil ficará a arte de viver. Quanto mais rápidas as mudanças sociais, mais complicada ficará a tarefa de desenvolvimento do caráter. A cada 10 gerações, a humanidade deve aprender de novo a arte de viver, se é que o progresso deve continuar. Então, imagina, os caras viviam aproximadamente 50 anos naquele período lá, né? Então, ele está falando de 10 gerações, quer dizer, a cada 500 anos, ele propõe uma modificação, né, na maneira de a humanidade alterar a sua forma de desenvolvimento. Quanto mais criativo o homem se torna, mais complexo fica a sociedade. Ela precisará ser reformada em menos tempo para atender essas demandas e talvez a cada geração. Realmente, de 500 em 500 anos é muito tempo, né? E na medida que a sociedade busca somente a satisfação dos desejos presentes, ela fracassará na busca de uma maturidade plena. Isso nos remete também muito à nossa sociedade, à nossa humanidade hoje, né? São tempos de mudança assim muito rápidos, né? Muito importantes e com muitas modificações em todas as áreas, né? Da política, da ciência, da economia, né? E com materialismo muito grande, né? As pessoas muito voltadas para interesses próprios, né? Para satisfação das suas necessidades, dos prazeres, né? Mas está faltando, na verdade, aquele outro lado, né? Aquele complemento que a gente vai ver depois o que Rodin exatamente vai tratar, né? Porque ele criou, na verdade, uma filosofia, né? E terminou vendo que a filosofia dele faltava alguma coisa, né? E quando ele começou a ouvir os ensinamentos de Jesus, ele falou assim, pá, é isso aí. É esse complemento, na verdade, que falta, né? Esse pulo, esse salto espiritual que complementa a minha tarefa como filósofo aqui nesse planeta. A maturidade social. O que seria maturidade social? É sacrificar os desejos temporais e presentes e dar atenção aos desejos superiores da alma, que são os avanços progressivos das metas permanentes, né? Aquelas que vão nos levar, os valores que nós vamos transportar dessa vida para outra aqui. A maturidade social é a renúncia de se viver dentro das crenças convencionais, né, cômodas, ao invés de se buscar possibilidades inexploradas, mas que são os ideais espirituais crescentes, os valores que vão ficar. A verdadeira sinalização da maturidade social é a vontade que um povo tem de rejeitar o comodismo, a passividade, a comodidade, né, o status quo, o conformismo, né, e trocar isso, né, e na busca de se atingir metas novas, espirituais, né, uma renovação, na verdade, uma busca de algo maior do que simplesmente a satisfação dos desejos presentes e materiais, que são importantes também, não tem dúvida nenhuma, né, mas desde que a gente tenha um objetivo, uma projeção, né, para mais adiante, né, para a continuada da caminhada. Bom, o sentido da vida. Né, os filósofos buscavam muito isso, né, o sentido da vida. Né? Então, o homem pode optar por uma vida no plano elevado da arte inteligente, e até mesmo no plano da alegria celestial ou do êxtase espiritual. Os animais nada se perguntam sobre o propósito da vida, e, consequentemente, não se preocupam nem cometem suicídio. Existe uma preocupação na definição, né, que não deixa de ser uma questão bem assim filosofal, que é a diferença entre homem e animais, né? Que os caras trabalhavam muito em cima disso, os filósofos, né? Porque assim, ó, os homens se distinguem dos animais, segundo os filósofos antigos, lá como Platão, Aristóteles, né? Por serem animais racionais, quer dizer, os homens pensam ao contrário dos animais, né? E essa diferenciação, na verdade, faz todo sentido, né? Porque assim, ó, à medida que o homem inventou a linguagem, né, que é o diferencial,
né, de nós para os animais, né, ele permite a socialização, permite o ensino, a comunicação, né, a transmissão de ideias, né, o estudo. Quer dizer, essa é a diferença nossa com relação aos animais. Naturalmente, também o homem possui o espírito de adoração, da sabedoria, né, que os animais não têm, né? Então, essa diferenciação assim, era muito importante nesse contexto aí. Resolução de problemas. O primeiro passo na solução de qualquer problema é localizar a dificuldade, isolar o problema e reconhecer a sua natureza e gravidade. Parece uma coisa assim, né, estranha, né? Resolução de problemas. Não, mas os caras se preocupavam também com isso, né? Era uma coisa filosofal, mas era importante. Como resolver os problemas, né? E aqui ele fala, então, que o grande erro é quando os problemas da vida despertam nossos medos profundos, né? Nós nos recusamos a reconhecê-los. Quer dizer, a gente muitas vezes luta contra o nosso lado sombra ali, né? Que quer meio que deixar apagado lá de lado, né? Não quer que eles venham à tona, né? Quando na verdade essa seria o grande objetivo, né? A gente exatamente tirar esse lado sombra para fora, né? E tentar buscar na verdade o que está acontecendo, qual é o problema ali, né? Para a gente poder definir melhor. Quer dizer, muitas vezes a gente tem que se afastar do nosso problema, assim, ver ele de longe para poder falar assim, não, pô, a questão toda está ali e tal. Então, essa interferência da mente, muitas vezes, na resolução desses problemas nossos, é o que ele está trazendo aqui. É uma maneira, assim, da gente, né, resolver nossos problemas, né, sem sectarismo, sem paixões, né, tirando nossos medos, enfim, buscando uma solução, né, assim, que vai nos levar na solução, na resolução desses problemas. A solução dos problemas da vida requer coragem e sinceridade. Apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de uma mente aberta pode levar. Aqui ele chama a atenção para algumas características e habilidades, né, que o indivíduo tem, né, como facilidade de comunicação, o carisma, o poder de convencimento, né, que são itens da personalidade, né, que fazem a diferença, né, no sucesso profissional, nos relacionamentos, em qualquer área da vida humana. Então ele fala que, ainda que vós estejais efetivamente equipados para encarar as situações difíceis da vida, vocês não podem esperar ter êxito, a menos que estejais providos da sabedoria da mente e a capacidade da personalidade em obter a cooperação e apoio sincero dos vossos semelhantes. Quer dizer, o poder de convencimento que tu tem, né, para poder, enfim, vender as tuas ideias para o outro, ou para convencer, ou para ajudar a resolver os problemas do próximo, né? Vós não podeis esperar obter um sucesso em larga escala, seja no trabalho secular, que é no trabalho do teu dia a dia, ou no trabalho religioso, a menos que tenhas aprendido como persuadir os vossos semelhantes, como convencer os homens. Deveis ter tato, tolerância, simplesmente. Esses caras, certamente, né, quando falavam para as comunidades, né, eles tinham que ter também esse poder de convencimento, essa oratória, né? Aprendendo com Jesus. O melhor entre todos os métodos na solução dos problemas, eu aprendi com Jesus, o vosso mestre. Me refiro àquilo que tão coerentemente, na prática, com tanta fé, ele ensinou a vós, que é o isolamento da meditação adoradora. Nesse costume que Jesus tem de sair tão frequentemente e se isolar para comungar com o Pai do céu, é que deve ser encontrada a técnica não apenas para reunir as forças e a sabedoria a fim de lidar com os conflitos ordinários da vida, mas também para apossar-se da energia necessária à solução dos mais altos problemas de natureza moral e espiritual. Considero-me profundamente impressionado com os costumes que Jesus tem de se isolar-se e sozinho, pensando nos problemas da vida, na busca de reservas novas de sabedoria e energia para enfrentar as múltiplas demandas de serviços sociais, para estimular e aprofundar o propósito supremo da vida,
auxiliar, sujeitar a personalidade total à consistência a consciência de contato com a divindade. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que Jesus, embora fosse um ser com uma condição superior, né? Ele era humano, né? Ele, e como tal sofria também, né? Então ele tinha que, imagina, ele tinha que sustentar a família, né? Ele tinha que motivar as pessoas, tinha que muitas vezes alimentar, né? Quando naqueles sermões assim, várias pessoas, né? Ele tinha que dar um jeito de dar comida para eles, né? Ele trabalhava, pregava, meditava. Enfim, embora ele fosse um ser com uma condição superior, mas ele estava enfrentando, na verdade, uns problemas humanos aqui, porque ele estava vivendo aqui, né? Ele tinha que dar um jeito naquilo, né? Então, quantas vezes que a gente também não fica, né, assim, de cabeça cheia com os problemas, né? E assim, e tenta resolvê-los de uma maneira, às vezes, errada, porque o que seria o certo aqui? Bom, vamos parar tudo aqui, né? Vamos sentar, vamos alinhar os pensamentos, né? Vamos meditar, né? Vamos tentar abrir a nossa cabeça aqui para tentar resolver, né? Organizar as ideias, né? E era o que Jesus fazia, na verdade, quando ele fazia essas meditações, né? Ele buscava exatamente se encher de energia, né? E ficando sozinho, né? Ele poder encontrar as melhores respostas para as demandas que ele tinha naquele momento, né? E aí ele fala aqui, né? De efetuar as reconstruções vitais e os reajustes nas atitudes mentais. E de fazer tudo isso com os olhos apenas na glória de Deus, respirar com sinceridade na oração e dizer que seja feita a vossa vontade, mas não a nossa. Ou o vosso desejo, né? Mas não o nosso. Né? Bonito isso. Aprendendo com Jesus. Essa prática integral na adoração, feita pelo vosso mestre, proporciona aquele relaxamento que renova a mente, aquela iluminação que inspira a alma, aquela coragem que capacita para enfrentar valentemente os problemas, aquela compreensão que bloqueia o medo debilitador e aquela consciência de união com a divindade que dota o homem com a segurança necessária para atrever-se a ser como Deus. O relaxamento gerado na adoração ou comunhão espiritual, como praticada pelo mestre, alivia a tensão, elimina os conflitos, aumenta poderosamente os recursos totais da personalidade. Então, assim, essa é alguma coisa que a gente pode fazer por nós também, tirando uma lição daqui né, desse texto, né? Que a meditação é alguma coisa que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Que tem tantos tipos de meditação, né? Como a gente pode praticar aquela respiração profunda, né? Entoar um mantra, por exemplo, né? É uma das maneiras que a gente pode se concentrar, meditar, enfim. A outra maneira seria a gente buscar uma abertura para a divindade, né? Buscando um poder mais alto, né? A gente pode usar também a técnica do silêncio, de acalmar os pensamentos, que é o que o mindfulness faz, né? Que a gente, né, fica ali parado e tal, né? Bom, como a gente tem 60 mil pensamentos por minutos, né? Então, é uma loucura mesmo, né? Tentar parar os pensamentos. Quer dizer, a gente não consegue não pensar, né, nem um segundo, mas pelo menos com essas técnicas tu consegue eventualmente, né, ver teus pensamentos passando talvez numa velocidade mais baixa, né? E talvez a partir daí tu conseguires, né, entrar num estado superior assim de consciência, né? Onde tu consegue te conectar, de repente, com o teu ajustador do pensamento mais diretamente, né? Ou com o teu eu superior, enfim, o que tu achares assim que pode te acalmar mais no momento, né? E até existe a meditação, né? Rezar um terço, por exemplo, é um tipo de uma meditação, de um mantra, né? Aquela repetição e tal, não deixa de ser uma maneira também de te concentrar, né, em alguma coisa que tu acha importante. Então, toda essa filosofia, mais o Evangelho do Reino, constituem a nova religião, como eu entendo, né? Dizia o filósofo. Filosofia e religião. Num mundo em mudança contínua, em meio a uma ordem social em evolução,
é importante, torna-se impossível manter certas metas imutáveis e rígidas do destino. A estabilidade da personalidade somente pode ser experimentada por aqueles que descobriram e abraçaram o Deus vivo como meta eterna de alcance infinito. Então, é só aqueles que realmente, né, que descobriram o Pai que podem, né, que têm defendido esse objetivo, né? E assim transferir a meta do tempo para a eternidade, da terra para o paraíso, do humano para o divino. Requer que o homem se torne regenerado, convertido, que nasça de novo do Espírito e que se transforme na criança recriada do Espírito Divino, conquistando assim a entrada na irmandade do reino do céu. Todas as filosofias e religiões que não chegam a esses ideais são imaturas. O conceito dele aqui, né? A filosofia que eu ensino, ligada ao evangelho que pregais, representa a nova religião da maturidade, o ideal das gerações futuras. Isso é verdade porque o nosso ideal é definitivo, infalível, eterno, universal, absoluto e infinito. A minha filosofia proporciona a mim o impulso de buscar as realidades de alcance verdadeiro, a meta da maturidade. Todavia, esse meu ímpeto foi impotente. A minha procura faltava a força impulsionadora. A minha indagação sofria de ausência da certeza do direcionamento. E essas deficiências foram abundantemente supridas por esse novo evangelho de Jesus. Quer dizer, aqui ele está assumindo, né, que reconhece que só com os ensinamentos de Jesus que a sua filosofia fez sentido, né? Então, isso ficou claro para ele, né, nesse momento. Família. E essa habilidade de comunicar e compartilhar significados que constitui a cultura humana e que capacita o homem, por meio de agrupamentos sociais, a construir as civilizações. O conhecimento e a sabedoria tornam-se cumulativos, por causa das habilidades que o homem tem de se comunicar, né, e essas conquistas gerações vindouras. Quer dizer, é a transmissão do conhecimento através dos tempos, das culturas, né, que faz a evolução da humanidade, né? E no caso aqui, e dessa maneira que ele cita aqui, surgem as raças, né, as atividades culturais das raças, que é a arte, a ciência, a religião, a filosofia, né, os costumes de um modo geral, né? E dentro desse contexto, né, a comunicação simbólica entre os seres humanos define o começo da existência dos grupos sociais, né, que vão formar a família. Ele diz que a família é o mais eficiente de todos os grupos sociais, e mais particularmente, né, os dois progenitores. O afeto pessoal é o laço espiritual que mantém essas ligações materiais unidas. Uma relação eficaz é também possível entre duas pessoas do mesmo sexo, como é ilustrado tão abundantemente pela devoção nas amizades genuínas. Desculpa, deu uma interrupção aqui. Uma tal relação eficaz, tais associações de amizade, afeto mútuo, elas são socializantes e enobrecedoras, que encorajam e facilitam os fatores essenciais ao mais alto nível da arte de viver, autocompreensão e autoexpressão. Então, ele tá realçando o papel aqui da família, da sociedade, né, especialmente o grupo de dois progenitores, tá, na criação da família, né. Verdadeiramente não é bom para o homem ficar só. Um certo grau de aprovação e uma certa quantidade de apreço são fundamentais no desenvolvimento do caráter humano. Sem um genuíno amor de um lar, nenhuma criança pode realizar o desenvolvimento pleno de um caráter normal. O caráter é algo mais do que a mera moral da mente e mais do que a moralidade. De todas as relações sociais entabuladas para desenvolver o caráter, a mais eficaz e ideal é a amizade afetuosa e compreensiva entre homem e mulher, através de um matrimônio inteligente.
O matrimônio, com suas relações múltiplas, é mais bem indicado para estimular os impulsos preciosos e os motivos mais elevados indispensáveis ao desenvolvimento de um caráter firme. Desse modo, não incito em glorificar a família, e o vosso mestre elegeu sabiamente a relação pai e filho como a pedra angular desse novo evangelho do reino. Porque assim, somente através da relação de pai e filho, mãe e filha, mãe-filho, mãe-filha, que é uma relação de amor incondicional, né? É que a gente pode entender, né, o que é o amor que o Pai maior tem por nós, né? Então, essa experiência é uma experiência que ela tem que ser vivida, né? Ela se impõe, né? E quem não tem filho, de repente, nessa nossa vivência aqui no planeta, né, certamente vai ter que compensar isso, né? De repente, no mundo das mansões, né, através da adoção de crianças, enfim, deve ter uma maneira de ser compensado, na verdade, esse exercício, né, para saber, né, como é que é esse amor incondicional, né, que um pai sente por um filho, né? Isso, né, é uma coisa muito profunda, né? É uma coisa muito forte. Então é essa ligação que nos liga também ao nosso Pai do céu, né? E uma comunhão tão inigualavelmente de relacionamentos entre homem e mulher, um abraço afetuoso dos mais altos ideais do tempo, torna-se uma experiência tão valiosa e satisfatória a ponto de valer a pena tê-la a qualquer preço, sob pena de qualquer sacrifício necessário para consegui-la. Dando uma super relevância aqui, na verdade, para essa comunhão. E é mesmo. A união da alma, a mobilização da sabedoria. O medo, a inveja, a imodéstia somente podem ser evitados pelo estreito contato com outras mentes. Chamo a vossa atenção para o fato de que o Mestre nunca vos envia sozinhos para o trabalho de expansão do reino. Ele sempre envia 2 a 2. E posto que essa sabedoria é supraconhecimento, a consequência é que, com a união de sabedorias em um grupo social pequeno ou grande, todo conhecimento é compartilhado mutuamente. Então, nosso contato com outras pessoas, quando é feito dentro de um caráter construtivo, né, ele permite a troca de ideias, né, que proporciona um crescimento de sabedoria, né, um compartilhar de experiências, né, enfim, soma no final. O entusiasmo pela vida. O isolamento tende a exaurir a carga de energia da alma. A associação com semelhantes é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana. A amizade intensifica as alegrias e glorifica os triunfos da vida. As ligações humanas de amor e intimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a dificuldade de muitas amarguras. A presença de um amigo acentua toda a beleza e exalta toda a bondade. Aqui ele está fazendo, na verdade, uma ode à amizade, né? Por meio de símbolos inteligentes, o homem torna-se capaz de vivificar e aumentar as capacidades de apreciação dos seus amigos. Uma das glórias que coroam as amizades humanas é esse poder e possibilidade de estímulo mútuo da imaginação. O grande poder espiritual é inerente à consciência da devoção de todo o coração a uma causa comum, a lealdade mútua a uma deidade cósmica, que seria a definição da adoração aqui. Amizade e isolamento. A associação de personalidades e o afeto mútuo são uma segurança eficiente contra o mal. As dificuldades, penas, as derrotas e desapontamentos são mais dolorosos e desalentadores quando suportados a sós. O companheirismo não transmuta o mal em retidão, mas contribui muito para a mitigação do golpe. Quer dizer, quando a gente está mal, né, e a coisa não vai bem, né, tu procura um amigo para desabafar, né, aquilo ajuda muito, né, porque ele pode até não resolver na tua situação, que é uma coisa que tu vai ter que resolver, mas ajuda muito ter um ombro amigo, né? Disse o vosso mestre:
Felizes são aqueles que choram, tendo junto um amigo para consolá-los. Há uma força positiva no conhecimento de que vivemos para o bem dos outros e que esses outros, da mesma forma, vivem pelo nosso bem-estar e avanço. O homem definha em isolamento. Os seres humanos, infalivelmente, se tornam sem esperanças quando podem visualizar apenas as transações transitórias do tempo. Então, o homem se sente limitado, na verdade, na medida que ele não consegue ter um vislumbre do que é a nossa progressão. Né? E, de repente, um amigo pode te mostrar isso. O presente, quando divorciado do passado e do futuro, torna-se trivial. Um vislumbre apenas do círculo da eternidade pode inspirar o homem a dar o melhor de si e pode desafiar esse melhor de si a se ultrapassar. E quando o homem, assim, está no melhor de si, ele vive de forma menos egocêntrica, menos egóica e vive pelo bem dos outros, seus companheiros da jornada no tempo e na eternidade. Então, isso que nós estamos fazendo agora, né, nesse grupo aqui, que é uma egrégora, né, é uma das formas nossas de sustentação, né, dessa nossa fé, dessa nossa jornada, desse caminho que a gente está buscando. Né? E isso é algo que nos une cada vez mais, né, e principalmente nos une ao Pai. Né? Então é isso, quer dizer, o que ele está dizendo aqui, né, é para amar-nos uns aos outros, né, é nos doar ao próximo, né, é a síntese dessa arte de viver aqui. Os anseios da maturidade. O esforço na direção da maturidade, exige trabalho. E o trabalho requer energia. De onde viria o poder para realizar tudo isso? As coisas materiais podem ser visualizadas como algo garantido. E sobre isso o mestre disse bem: nem só de pão vive o homem. Então, uma vez garantidas as condições básicas de alimentação, de proteção, de abrigo, de lazer, o homem começa a olhar para o céu e perguntar: e o que mais? A vida é só isso? E aí começa um questionamento, né, que desperta as nossas forças espirituais. Muitos de nós aqui talvez tenhamos passado por várias práticas religiosas, por crenças, por rituais iniciáticos, né? E chega uma hora que nós nos perguntamos assim, tá, mas já achei o que eu procurava, né? É esse o caminho, né? Quantos de nós já não fizemos isso, né? Jesus ensinou que Deus vive no homem. Então, como podemos induzir os homens a liberar esses poderes de divindade e de infinitude de dentro de suas almas? Como induzirmos os homens a liberar o Deus de dentro de si para que ele possa refrescar as nossas próprias almas e para que, manifestando-se fora de nós, possa ele assim servir ao propósito de iluminar, elevar e abençoar outras incontáveis almas, contaminar essas almas? Como posso eu, da melhor maneira, despertar tais poderes latentes, adormecidos nas vossas almas para o bem? Isso aqui também é uma mensagem para nós, né? Para a gente despertar, né, mais através do nosso exemplo, né, os nossos irmãos, né, que estão na volta. Né? De uma coisa estou seguro: a excitação emocional não é o estímulo espiritual ideal. Assim, ó, a emoção, né, não é algo que vai, né, quando nós estamos emocionados, ouvindo alguma música, alguma coisa, nós não estamos nos espiritualizando, assim, entrando numa vibe lá, né, de crescimento espiritual. Então, é por isso que ele cita aqui, né, que, no meu entender, né, que a excitação emocional não é o estímulo espiritual ideal. Vamos ver o que ele fala aqui. A excitação não aumenta a energia, antes exaure os poderes, tanto da mente quanto do corpo. Então, de onde vem a energia para fazer as grandes coisas? Aí ele fala: veio o vosso mestre, ainda agora está longe nas montanhas, enchendo-se de energia, enquanto nós aqui estamos gastando energia. Mais uma vez, né? Na meditação, né? O isolamento, né? A clausura, né? Ela te ajuda na reposição de energias, né?
o segredo de toda essa questão está guardado na comunhão espiritual, na adoração, né? Do ponto de vista humano, é uma questão de combinação entre meditação e relaxamento. Eu até fiz eu tentei definir um pouquinho rapidamente, assim, em rápidas palavras, o que seria a meditação, né? Que seria um exercício mental, né, que consiste em parar as ondas mentais, esvaziar a mente, né, e os pensamentos. Rapidamente isso, né? E a adoração, né, seria uma aproximação com Deus, né, por meio de palavras, de pensamentos, de comunhão, né, de gratidão, né? Então, do ponto de vista humano, é uma questão de combinação entre meditação e relaxamento. A meditação faz o contato da mente com o espírito, o relaxamento determina a capacidade da receptividade espiritual. O relaxamento determina a capacidade da receptividade espiritual. Na medida que estamos relaxados, a gente consegue, né, se conectar. E esse intercâmbio de força por fraqueza, de coragem por medo, da vontade de Deus pela vontade da mente, do ego, constitui em si a adoração. Pelo menos, esse é o modo pelo qual o filósofo a vê. A luta. Ontem mesmo vi o mestre dizer que o homem sábio, ao tentar entrar por uma porta fechada, não destruiria a porta, mas buscaria antes a chave para abri-la. Ele está falando aqui por metáforas, né? Não são poucas as vezes em que entramos em uma luta simplesmente para convencer a nós mesmos de que não temos medo. Esse novo evangelho do reino, ele presta um grande serviço à arte da vida, no sentido de apresentar um incentivo novo e mais rico para uma vida mais elevada. Apresenta uma nova meta elevada de destino, com um propósito supremo de vida. E esses novos conceitos da meta eterna e divina para a existência são em si mesmo estímulos transcendentais que clamam por uma reação do que há de melhor dentro da natureza do homem. Está bem claro aqui, né? O equilíbrio da maturidade. Enquanto te voltares mais para alcançar realidades eternas, deveis também fazer a provisão para as necessidades da vida temporal. Sim, porque a gente está vivendo aqui, nós dependemos dessa matéria aqui, né? Enquanto o espírito é a nossa meta, a carne é um fato. Vez que outra, as coisas que são necessárias para viver podem cair nas nossas mãos por acaso. Porém, de uma forma geral, devemos trabalhar inteligentemente para obtê-las. Quer dizer, aqui ele está falando, né, das questões que são te dadas assim, né, digamos que tu, né, receba fortunas por algum motivo, por alguma invenção que tu tenha feito, por ter ganho na loteria, por ter tido uma ideia brilhante que tu conseguiu vendê-la, enfim, né? Mas 99% das vezes a gente tem que trabalhar e trabalhar duro para conseguir as coisas que a gente precisa, né? Os dois maiores problemas da vida são cuidar da sobrevivência temporal e realizar a sobrevivência eterna. E esse equilíbrio é sempre difícil, é sempre complicado, né? Porque a gente tá aqui, né, batalhando pelo nosso ganha-pão, pelo nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar se isso que nós estamos fazendo não está prejudicando o nosso próximo, o nosso colega, né? Porque é uma questão de tu ter um equilíbrio, né, para não estar ferindo o próximo, né? Então, tu tem que estar pensando, na verdade, né, em fazer o bem também. Enfim, é uma tentativa constante da gente estar equilibrando sempre as nossas funções, né, entre a matéria e o espírito, né? E mesmo a questão da sobrevivência necessita da religião para a sua solução ideal. Na verdade, é que a religião de fato nunca funciona separadamente do indivíduo. Essa é uma realidade. Os fatores essenciais da vida temporal são a boa saúde física, ok, o pensar claro e desimpedido, que é a visão correta das coisas, a habilidade e a perícia, ok, são características, né, que cada um pode ter, podem ter outras também. A riqueza, os bens da vida, que necessariamente não são só os bens materiais aqui, né, mas podem ser também
outros dons aí, né, como as nossas capacidades, nossas virtudes, a bondade, né, a capacidade de suportar a derrota, a resiliência, que é um fato também, a cultura, né, a educação, a sabedoria, até mesmo as questões físicas de saúde e capacidade corpórea são melhor resolvidas quando vistas do ponto de vista religioso, dos ensinamentos do mestre. Pois o corpo e a mente do homem são a morada de Deus, o Espírito de Deus tornando-se o Espírito do homem. Então a gente tem responsabilidade sobre o nosso corpo também. A mente do homem, assim, torna-se mediadora entre as coisas materiais e as realidades espirituais. O shopping está mais perto? O fracasso e o êxito. A vida, contudo, transformar-se-á em uma carga existencial, a menos que aprendais como fracassar sem se abater. Aqui eu acho que ele vai dar uma aula de coaching, né? Que é tão comum hoje, né? Existe na derrota uma arte que as almas nobres sempre adquirem. Deveis saber como perder sem perder a alegria. Não deveis ter temor ao desapontamento. Nunca hesiteis em admitir o fracasso. Não tenteis disfarçar o fracasso por baixo de sorrisos justificativos ou mesmo de decepção ou de otimismo irradiantes. Soa bem clamarmos pelo sucesso sempre, mas os resultados finais podem ser consternadores. Tal técnica leva ao mundo irreal e à desilusão. O êxito pode gerar coragem e proporcionar autoconfiança, mas a sabedoria advém somente das experiências de ajustamento aos resultados do fracasso. Sim, essa questão de fracasso, né, ele se torna realmente fundamental, na verdade, para atingir nossos objetivos, né, porque sempre que houver, de repente, uma dificuldade, a gente fracassar, né, ok, uma vez, perfeito, duas também. Agora, isso não pode levar a uma continuidade de fracasso, senão o desânimo, né, ele toma conta. Então, um fracasso ele pode te ensinar muito, na verdade, para um crescimento. Isso vale para a vida material e para a vida espiritual. Os homens que preferem as ilusões otimistas à realidade nunca se tornam sábios. Somente aqueles que enfrentam de frente os fatos podem alcançar a sabedoria. As almas tímidas que só se mantêm na luta pela vida com a ajuda de falsas ilusões estão fadadas a sofrer fracassos, experimentar a derrota, quando finalmente acordarem do mundo dos seus sonhos, da sua própria imaginação. Buscando Deus. E nesse afã de encarar os insucessos e de ajustamentos à derrota, é que a visualização de longa distância na religião exerce a sua suprema influência. O malogro é simplesmente um episódio educacional na experiência do homem que busca a Deus e que embarcou na aventura eterna da exploração do universo. Para tais homens, a derrota não é senão um novo instrumento para a realização de níveis mais elevados de realidade no universo. A carreira de um homem que busca a Deus pode ser um grande êxito à luz da eternidade. Ainda que toda a vida temporal possa parecer um completo malogro, um completo fracasso, né? Cada fracasso na vida deve ser colhido como um complemento para se alcançar a cultura da sabedoria do espírito. Não cometais o erro de confundir conhecimento, cultura e sabedoria. Eles são relacionados entre si na vida, mas representam valores espirituais bastante diferentes. A sabedoria sempre domina o conhecimento e esse sempre glorifica a cultura. Então, assim, ó, tu pode ser o maior fracassado na tua vida aqui, material, né? Mas se tu tens teu objetivo, né, pleno na crença, né, que o melhor está por vir ainda, né, numa vida futura, né, numa vida eterna, não tem problema nenhum, entendeu? Naturalmente que a gente não gosta disso, mas enfim, essa é a verdade aqui. A religião do ideal. A definição do que é uma religião. O vosso mestre considera a genuína religião humana como sendo a experiência pessoal com as realidades espirituais. Eu tenho considerado a religião como a experiência humana de reagir a algo que o homem encara como sendo digno de homenagem e devoção de toda a humanidade.
Nesse sentido, a religião é aquilo que representa o nosso conceito mais elevado dos ideais de realidade, de alcance mais profundo na nossa mente, na direção das possibilidades eternas de realização espiritual. Bem claro, né? A religião jamais poderá ser uma questão de mera crença intelectual ou de raciocínio filosófico. Isso aqui é muito importante. Ela é sempre e para sempre um modo de reagir às situações da vida. É uma espécie de modo de conduta. A religião ela abrange o pensamento, os sentimentos, os atos, na direção de alguma realidade que julgamos ser digna da adoração universal. Então, ela é um instrumento, na verdade, para nos entendermos melhor essa nossa busca, esse nosso trabalho de elevação. Se a vossa religião é uma experiência espiritual, o vosso objetivo de adoração deve ser a realidade do Espírito Universal e ideal de todos os vossos conceitos espiritualizados. Todas as religiões baseadas no medo, na emoção, na tradição ou na filosofia, eu as categorizo como religiões intelectuais, enquanto aquelas que são baseadas em verdadeiras experiências espirituais, eu as denominaria religiões verdadeiras. O objetivo da devoção religiosa pode ser material ou espiritual, verdadeiro ou falso, real ou irreal, humano ou divino. As religiões podem, por conseguinte, ser tanto boas quanto más. Então, assim, uma religião, na verdade, né, que tenha só códigos morais, né, que tenha rituais, né, que tenha templos, né, se ela não tiver, na verdade, né, a imagem de Deus, né, não faz sentido nenhum, entendeu? É simplesmente uma criação humana, né? A verdadeira religião faz tudo isso. Todas as outras deixam de ser dignas do nome. Não podeis ter uma religião espiritual genuína sem o ideal supremo e superno de um Deus eterno. Uma religião sem esse Deus é uma invenção do homem, é isso que a gente falava. Uma instituição humana de crenças intelectuais sem vida e de cerimônias emocionais sem significação, né? E como a gente vê, na verdade, né, esses tipos de religião por aí, né? Mas ok, não vamos estar condenando nenhuma aqui. Uma religião poderia aclamar como objeto de sua devoção um grande ideal. Tais ideais irreais, contudo, não são alcançáveis, tal conceito é ilusório. Os únicos ideais suscetíveis de serem realizados pelo homem são as realidades divinas de valores infinitos, que residem na realidade espiritual do Deus eterno. A religião de Jesus. A religião de Jesus, ela transcende a todos os nossos conceitos interiores da ideia de adoração, não apenas na forma como ele retrata o seu Pai, como o ideal da realidade infinita, mas também quando declara de forma afirmativa que essa fonte divina de valores é o centro eterno do universo, é verdadeira e pessoalmente alcançável por toda criatura mortal na Terra que escolha entrar no reino dos céus, reconhecendo assim a aceitação de sua filiação a Deus e da sua irmandade com o homem. Admito, esse é o conceito mais elevado de religião que o mundo jamais conheceu, e afirmo que nunca poderá existir um sequer mais elevado, já que esse evangelho abrange a infinitude das realidades, a divindade de valores e a eternidade das realizações universais. Tal conceito constitui a realização da experiência do idealismo, do supremo e do último. Estou não apenas intrigado pelos ideais consumados dessa religião do vosso mestre, mas fortemente inclinado a professar a minha crença nessa anunciação que ele faz, de que esses ideais das realidades do Espírito sejam alcançáveis, de que vós podeis entrar, tanto quanto eu, nessa longa e eterna aventura, com a garantia dele, na certeza da nossa chegada final aos portais do paraíso. Meus irmãos, eu sou um crente, eu me entreguei, estou convosco no caminho dessa aventura eterna. Me emocionei agora com essa declaração aqui. O mestre diz que veio do Pai e que vai mostrar-nos o caminho. Estou plenamente persuadido de que ele diz a verdade. Estou finalmente convencido de que não há ideais atingíveis de realidade, nem de valores de perfeição fora do Pai universal e eterno.
Vejo nos ensinamentos de Jesus a religião na sua melhor expressão. Esse evangelho nos permite buscar o verdadeiro Deus e encontrá-lo. Porém, estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada do reino do céu? Estamos querendo realmente nascer outra vez e nos refazer? Estaremos dispostos a nos sujeitar a esse terrível processo de provação e destruição do ego, de reconstrução da alma? O mestre, pois, não disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Acaso não vedes que não vim para vos trazer a paz, que vim vos trazer mais uma batalha da alma? Em verdade, após pagarmos o preço da dedicação à vontade do Pai, experimentamos uma grande paz, desde que continuemos a seguir nesse caminho espiritual de consagrar a vida. Quem quiser, então, essa afirmação, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Essa afirmação de Jesus, ela admite a dualidade sempre presente na experiência humana. E nós vemos esses nossos dois lados, o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então, a gente enfrentar esse nosso lado sombra, é nós sermos testados na fé. Ora, verdadeiramente abandonamos as atrações da ordem conhecida da existência ao dedicarmos-nos sem reservas à busca das atrações da ordem desconhecida e inexplorada da existência de uma vida futura de aventuras no mundo do espírito, do mais elevado idealismo da realidade divina. Buscamos aqueles símbolos plenos de significado, por meio dos quais podemos transmitir a nossos semelhantes esse conceito da realidade, do idealismo da religião de Jesus, e não iremos cessar de orar pelo dia em que toda a humanidade comover-se-á com a visão comungada dessa verdade suprema. Agora mesmo, o nosso conceito focalizado do Pai, tal como mantemos no fundo do coração, é de que Deus é Espírito, e como tal, como transmitimos aos nossos semelhantes de que Deus é amor. A religião de Jesus exige uma verdadeira experiência viva e espiritual. Outras religiões podem consistir nas crenças tradicionais, nos envolvimentos emocionais, na consciência filosófica e em tudo mais. Mas o ensinamento do Mestre requer o alcance de níveis de progresso espiritual real. E tudo isso deve se tornar pessoal para nós pela revelação do Espírito da Verdade. É isso, meus amigos. Essa é a filosofia de Rodin, que também parte a nossa, Valeu, obrigado.